Olá, gente. Então, hexagrama 4, a insensatez. Eu venho esquecendo nos vídeos sobre os hexagramas de falar também da necessidade e da importância da gente ir vendo o ensino, né? O lado sapiensal, o lado, vamos dizer, alquímico, né? Do I Ching, que ensina coisas. Cada hexagrama ensina algo. O hexagrama 1 ensina como a gente administrar o nosso poder pulsional, né? Seja em termos de desejo, vontade, enfim, etc, etc, etc. O hexagrama 2 ensina como a gente aceitar o poder pulsional, né? Receber e cumprir com o nosso dever, né? Segundo a nossa natureza. O hexagrama 3 ensina como cuidar daquela plantinha que está começando a crescer, né? Da dificuldade inicial. E o hexagrama 4 ensina sobre algo que é muito importante, que eu falei no último vídeo que gravei, que foi sobre realidade e ficção, né? Falando do artifício. O hexagrama 4 está muito relacionado com esse assunto, então presta muita atenção, porque é um dos hexagramas mais difíceis de interpretar, tá? O hexagrama 4 já desde a imagem fala de que o nobre, o soberano, o livre, no I Ching em português fala do homem superior, né? Fortalece o seu caráter, né? E a questão de administrar aquela questão do artifício e da realidade fortalece o nosso caráter. E na própria imagem já fala, o hexagrama 4, já fala da necessidade de ser meticulosos, né? E depois na aclaração, né, na explicação, fala de como a água vai preenchendo os buracos e assim se mantém em movimento e vai vencendo, vamos dizer assim, as resistências, né? É porque é muito importante isso, porque a insensatez tem buracos, né? O artifício, aquela coisa que surge de uma necessidade da consciência, mas que é inconsciente, ele tem buracos. Então, analisando, a gente descobre esses buracos e aprende a lidar com esse artifício. Não se trata de demonizar o artifício. Se trata de se relacionar desde um ponto de vista saudável, né? A gente tem que discriminar, a ver o que é ficção e o que é realidade, porque a única coisa com que a gente vai poder se adaptar e progressar no nosso caminho é com a realidade. Com a ficção não tem como, né, gente? É uma fantasia. Então, não se trata de demonizar, né? Se você, por exemplo, sentiu alguma coisa ruim quando eu falei, por exemplo, daquelas fórmulas mágicas, aquelas afirmações de que você vai ficar rico repetindo essa frase todo dia e blá blá blá, esse é o seu artifício reagindo. E o artifício, no caso a insensatez, é algo que não é fácil de lidar, mas é muito importante aprender a lidar, porque tem um artifício próprio, depois tem um artifício social, depois tem outro artifício que tem a ver com umas ideias, né? De repente você vê aquele conflito, aquela polarização política, faz parte de um artifício que surge de uma ideia e a pessoa começa a reagir. Esse é o problema. O problema é reagir perante uma fantasia. E isso não tem como levar para o caminho certo. Então, a alquimia que propõe o I Ching é reagir do jeito certo, segundo a situação, segundo as possibilidades, e isso é o que vai corrigindo o erro, né? Que é o que propõe o Hua Hu Xin. Hua Hu Xin se traduz como a correção do erro. É o segundo livro de Lao Tse. No Tao Te Ching ele fala de questões, vamos dizer assim, dos princípios, das leis, enfim, da coisa mais essencial. E no Hua Hu Xin ele fala de como corrigir o erro. E tem que ler esse livro porque esse livro foi conservado por mais de 70 gerações de mestres taoístas, porque esse livro foi bastante perseguido, inclusive dentro da China. Então,
É muito importante entender, ler e entender esse livro. Então, como o hexagrama, o hexagrama principal refere, do hexagrama 4, né, a insensatez, refere a uma atitude infantil, uma atitude adolescente, talvez, né, que pode ser do consulente ou de alguém que está lidando com, que está dentro da situação e que o consulente está lidando com uma pessoa que está reagindo com insensatez. O exemplo mais emblemático é a relação que os pais têm com os filhos, né? E não se trata de demonizar aos insensatos, porque você não vai demonizar o seu filho, ninguém nasceu sabendo, né? Se trata simplesmente de ir modelando o carácter, ou modelando também aquele artifício, fazendo que ele fique mais perto da realidade, ir modelando, né? Preenchendo os buracos, né? E, e, e também pode ter relação, quando você tira esse hexagrama no oráculo, também pode ter relação com a relação que você própria, que você próprio tem com seu próprio inconsciente. Isso vai depender muito do que é o que você está perguntando. Tem várias possibilidades. Tem dois atores principais nesse hexagrama, que é os que são, vamos dizer assim, insensatos, né? A gente pode associar com diferentes palavras, por exemplo, o ignorante. O ignorante, né? Sabemos que a maioria das pessoas ignora tudo isso, né? A gente não pode ter uma atitude muito repressiva, a gente tem que ter uma atitude de compreensão, mas o ignorante precisa ser instruído, só que ele tem que querer ser instruído. Não é qualquer ignorante que pode ser instruído, tem ignorantes que não têm condição, que tem que abrir mão, entende? Depois a gente vai ver isso nas linhas mutantes, que está com mais detalhe. Também o hexagrama 4, quando você tira no oráculo, pode ter relação a uma situação que acabou de nascer, porque ele vem do hexagrama 3, e vocês vão ver a sequência no segundo livro, vocês vão ver que depois de nascer os seres individuais, vem a insensatez juvenil, que é aquela torpeza natural, né, que tem os seres que acabaram de nascer. Até para andar, né? Até os cachorrinhos, bebecinhos, tem aquela coisa meio torpe, né? E pode sim se tratar de uma situação, por exemplo, que está dando os primeiros passos. Contudo, pode ter sucesso, justamente porque não se trata de uma insensatez demonizável. Pode ter sucesso se encontra e se subordina a um instrutor com mais experiência, né? Como o hexagrama mutante adverte de um resultado insensato, ok? E como ensino, leva a reflexionar sobre a própria insensatez, a insensatez dos outros, e como lidar segundo a linha mutante que aparece, né? E também esse hexagrama aparece várias vezes quando a pessoa insiste muito com uma pergunta e o I Ching responde: oh, se pergunta uma vez, duas vezes, três vezes me incomoda, aí eu não respondo mais. Muitas vezes até comigo apareceu esse hexagrama nessa situação. Então, vamos para as linhas mutantes. Linha 1. Fala de uma rígida disciplina, mas sem repressão. Porque a repressão funciona como um fator paralisante e é humilhante. Ensinar não é reprimir. Muito importante isso para os pais e como os pais deveriam se relacionar com os filhos, ensinando, não reprimindo. É uma linha 6 em primeira posição, é uma linha incorreta, porque é Yin em uma posição Yang, e se a gente vai ver o hexagrama mutante que daria essa linha, seria o hexagrama 41, que é a merma, que tem a ver com a disciplina
tem a ver com, porque fala da questão da perseverança, né? Tem a ver com a veracidade sem humilhação, ok? Na imagem, a gente já vê no hexagrama 41 que reprime a cólera, né? Reprime a ira e controla os seus impulsos, que é o que precisa a linha 1 do hexagrama 4, ok? Na linha 2, tolerar com benevolência aos insensatos. O guia é o guia instrutor, é um dos atores do hexagrama. É o guia instrutor que está na segunda linha e que, se bem está numa posição inferior, né, é uma linha forte, mas está numa posição débil. É uma linha 9 em um posto yin, é uma linha yang em um posto yin. Sim? É incorreta, mas justamente por ser central e ser forte, pode exercer o ensino da maneira certa. Né? Então, tolerar com benevolência. E essa linha vai para o hexagrama 23. E que diz o hexagrama 23? Aceitar a condição de debilidade com uma certa docilidade, com uma certa entrega, dando ricas dádivas aos inferiores, ou seja, dando para, no caso, aquele que precisa ser instruído. Na linha 3, temos uma situação, uma atitude de servilismo e de adulação. Não deve aceitar-se essa postura. Essa postura precisa ser corrigida, ok? É uma linha 6, uma linha yin, em terceira posição, ou seja, é incorreta, ok? E para onde que vai essa linha? Para o hexagrama 18. Trabalhar sobre aquilo que está em descomposição, aquilo que está podre de alguma forma, né? E se vemos, por exemplo, a questão do servilismo e da adulação, é uma forma de corrupção, né? De corrupção incipiente, né? O famoso dedo duro da classe, né? Então, o que se faz no hexagrama 18? Se sacude as pessoas para que acordem, né? E assim se fortalece o seu espírito. Depois temos a linha 4. A linha 4 é uma linha 6, em quarta posição, é extremadamente débil, porque é uma linha yin em posição yin, e além disso está rodeada de linhas yin. É uma situação que a pessoa está em uma situação quase que incorrigível. E tem que desistir, tem que abrir mão dessa pessoa. Não adianta você explicar nada. Se sai para você também, você tem que analisar a sua postura. Não adianta explicar nada, há que desistir, há que permitir o erro. Tem que deixar que a pessoa se ferre, sabe? Quando você fala para seu filho, olha, você faz isso, você vai se ferrar, e ele não escuta, então tem que deixar ele fazer a sua experiência e se ferrar. A partir da humilhação que ele vai, que essa pessoa vai receber, ela provavelmente poderia entrar em razão, mas o instrutor não pode fazer nada no momento por essa pessoa, tá? Para onde que vai essa linha? Essa linha vai para o hexagrama 64, antes da consumação. O que acontece no hexagrama 64? Está tudo errado. Todas as linhas estão fora de lugar. São todas linhas yang em postos yin e linhas yin em postos yang. Está tudo caótico, tá? É um caos, é uma situação de transição. E o que temos que fazer simplesmente é discriminar com máxima cautela para colocar as coisas em ordem. A linha 5 é um governante que, se bem ele está em uma situação de insensatez juvenil, né, um governante jovem, mas não tem a soberbia. Ele não é soberbio e se subordina ao instrutor. É uma pessoa que está em uma situação de insensatez, mas que quer ser instruída. É o que diz, por exemplo, a informação geral do hexagrama, quando diz: eu não vou atrás
do insensato. É o insensato que vem atrás de mim. É um governante que vai atrás do instrutor para aprender. Tem a bondade de aprender, né? E para onde que vai essa linha? Bom, é uma linha 6 em quinta posição. É uma linha errada, porque é uma linha yin em uma posição yang. Mas o fato de ser central compensa essa situação de erro, ok? E vai para o hexagrama 59, que é o rei que se acerca ao seu templo, né? É a dissolução do egoísmo. No caso, seria a dissolução da soberbia, né? E fala de a necessidade de fazer sacrifícios e de construir templos, que seria a atitude do governante na linha 5 do hexagrama 4. Depois temos a linha 6. A linha 6 fala de um castigo merecido, necessário, mas sem abuso. É uma linha que está em relação com a linha 3. É uma linha 9, uma linha yang, em sexta posição, ou seja, que é incorreta, mas é forte e está em correspondência. Aqui vemos um exemplo de correspondência da linha 6 com a linha 3, porque a linha 6 é yang e a linha 3 do hexagrama é yin, ok? Então se compensa isso e é um castigo merecido, necessário, mas sem o abuso. É um castigo só para se defender do abuso. A ideia não é castigar por castigar, nem humilhar, nem nada disso. Simplesmente a ideia é restabelecer o ordem e a disciplina. Para onde vai essa linha? Essa linha vai para o hexagrama 7, o exército. Que precisa um exército? Ordem e disciplina. Organização, ordem e disciplina. Mas com magnanimidade. No hexagrama 7, o líder seduz ao povo através da sua generosidade. No espanhol aparece a palavra magnanimidade, não pela força, ok? Então, gente, por enquanto vai ser isso. Não esquece de dar like, não esquece de comentar as dúvidas que você tiver, compartilhar, etc, etc, etc. Até mais.